Olá, boa noite. Boa noite. Juiz Sérgio Moro aceita denúncia e Lula se torna réu por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. Também serão julgados a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS. Ex-presidente Lula critica a decisão de Moro e diz que a denúncia é uma farsa e uma grande mentira. E Temer abre a Assembleia Geral da ONU, se refere ao impeachment de Dilma e afirma que todo o processo respeitou a Constituição. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. A TV Gazeta está por toda parte. Eu moro em Aracaju, mas continuo conferindo a TV Gazeta através do meu celular. Em qualquer lugar do mundo, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo. Moro aqui no Tennessee, nos Estados Unidos, e daqui eu acompanho o jornalismo da TV Gazeta. Basta acessar pelo site ou no aplicativo, conectar e aproveitar. Eu estou aqui em Paris curtindo as minhas férias, mas eu continuo assistindo a TV Gazeta pela internet. TV Gazeta, em qualquer lugar, um só canal. No Todo Seu de hoje vamos saber tudo sobre o vício em celular. Isso é sério, então assista. O lado do Haddad é o lado do povo. 80% das obras que ele fez estão na periferia. As faixas para o ônibus andar mais rápido foram para que o trabalhador pudesse ganhar mais tempo para sua família. As creches que ele abriu na periferia foi pensando nas mães que mais precisam. Investir mais para quem mais precisa. Esse sempre foi o meu lado. Mas em apenas 3 anos e meio, é claro que não dá para resolver tudo. Se você me der a chance de fazer mais, nós vamos colher juntos os benefícios desse trabalho. Hoje no Todo Seu eu entrevisto o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Uma das queixas que a população faz é com relação ao transporte. Transporte de péssima qualidade, caro. O nosso compromisso para resolver esse problema é começar a implantar a tarifa zero na cidade. No primeiro momento, em certos dias, final de semana, a possibilidade da pessoa ir procurar em serviços públicos, poder ir a um teatro, a um parque. Essa é uma forma de todos poderem ter direito à cidade. No Todo Seu de hoje tem musical com o paulistano Felipe Tancini. Trabalho há mais de 30 anos na área da beleza. Tenho projetos para os profissionais da nossa categoria e para toda a cidade. São Paulo tem um caminho. Marinho, 55888. Contra os maus tratos e o abandono de animais, Miriam de Souza, 55066. Sou ativista da causa animal e conto com você. Nessa eleição, vote em quem tem coragem para mudar. Vote nos vereadores da coligação PMDB-PSD. Vote 15. Ex-presidente Lula se torna réu na Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro aceitou denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente e mais 7 pessoas. Lula é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá e do armazenamento do acervo presidencial pagos pela OAS. Para os procuradores, o ex-presidente era o comandante máximo do esquema da Lava Jato, que desviou quase 88 bilhões de reais da Petrobras. Eles afirmam que os valores das vantagens e propinas para o ex-presidente somam 3 milhões e 700 mil reais e foram pagos pela empreiteira em troca de contratos com o governo federal. Entre 2003 e 2015, os contratos do grupo OAS com a administração pública federal somaram 6 bilhões e 800 milhões de reais. No despacho, Moro ressaltou que Lula participou conscientemente do esquema criminoso, inclusive tendo ciência de que os diretores da Petrobras utilizavam os cargos para recebimento de vantagem indevida em favor de agentes políticos e partidos políticos. O magistrado diz, no entanto, que a aceitação da denúncia não significa juízo conclusivo quanto à presença da responsabilidade criminal. Caso seja condenado por Moro e também em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal,
Federal, Lula vai se tornar inelegível pela lei da ficha limpa. O petista afirma que é inocente e diz ser alvo de perseguição política. Esta é a segunda ação penal contra Lula. No Distrito Federal, o ex-presidente já responde por tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e obstruir a investigação. Também foram aceitas denúncias contra a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e 5 pessoas ligadas à empreiteira, o ex-presidente Léo Pinheiro e os ex-executivos Paulo Gordilho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Fábio Rori Ionamini e Roberto Moreira Ferreira. O ex-presidente é ainda investigado pelo sítio de Atibaia, que está em nome de sócios do seu filho, Fábio Luiz, o Lulinha, e por pagamentos e doações de empreiteiras investigadas na Lava Jato feitos a Lius Palestras e ao Instituto Lula. Ex-presidente Lula critica a decisão de Moro durante participação por videoconferência em evento organizado em Nova York pela Confederação Sindical Internacional. O juiz Moro aceitou a denúncia contra mim, mesmo a denúncia sendo uma farsa, uma grande mentira contada, um grande show de pirotecnia nesse país. De qualquer forma, como eu acredito na justiça, sabe, tem bons advogados aí e aqui, vamos brigar para ver o que dá. A verdade é essa. Vamos continuar lutando para que o Brasil conquiste a democracia e que o povo brasileiro volte a ter orgulho de ser brasileiro, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Em nota, o advogado de Paulo Okamoto, Fernando Augusto Fernandes, afirma que vai recorrer e que não há corrupção ou vantagem ilícita no pagamento para a conservação de um acervo de ex-presidente, que é considerado patrimônio cultural brasileiro de interesse público. O texto diz ainda que não há lavagem de dinheiro porque nem Lula, nem Okamoto e o Instituto se beneficiaram. Os demais citados ainda não se pronunciaram. Justiça Federal do Rio de Janeiro condena ex-executivos da Andrade Gutierrez, entre eles o ex-presidente da empreiteira, Otávio Azevedo. O processo é um desdobramento da Lava Jato, que apura desvios na construção da usina nuclear de Angra 3. Azevedo foi condenado a 18 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Ele foi preso pela primeira vez em junho de 2015 na Operação Erga Omnes, desdobramento da Lava Jato, que prendeu os maiores empreiteiros do país. Para se livrar do regime fechado, Otávio Azevedo fez acordo de delação premiada. Agora, o primeiro ano da pena vai ser cumprido com tornozeleira eletrônica em regime domiciliar. O ex-executivo da Andrade Gutierrez, Flávio Barra, também foi condenado. Ele foi preso em julho de 2015 junto com o ex-presidente da Eletronuclear responsável pela construção da usina Angra 3, Otton Luiz Pinheiro da Silva. Otton, ex-almirante da Marinha, já foi condenado a 43 anos de prisão. Em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral ontem, Otávio Azevedo afirmou que Andrade Gutierrez pagou R$1 milhão em propina à chapa da ex-presidente Dilma Rousseff e do atual presidente Michel Temer nas eleições de 2014. O pagamento foi disfarçado de doação oficial à campanha. O relato foi colhido em ações que apuram suspeitas de abuso de poder econômico e político da chapa Dilma Temer. Em discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Michel Temer afirma que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff respeitou a Constituição. No fim do pronunciamento de pouco mais de 20 minutos, Temer falou sobre o recente episódio político. O Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. Integrantes das delegações do Equador, Costa Rica, Bolívia, Venezuela, Cuba e Nicarágua fizeram um protesto silencioso contra Temer e o processo de impeachment. Eles se retiraram do plenário pouco antes do discurso do presidente. Temer não citou a Operação Lava Jato, mas afirmou que o país passa por um processo de depuração de seu sistema político. Temos um judiciário independente, um Ministério Público atuante e órgãos do Executivo e do Legislativo que cumprem seu dever.
De acordo com a tradição, desde 1947, cabe ao chefe da delegação brasileira fazer o primeiro pronunciamento da Assembleia Geral. No começo da tarde, Temer se encontrou com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e com o presidente do Peru, Pablo Kuczynski. O presidente da Comissão Especial da Câmara, que analisa o projeto de lei com 10 medidas de combate à corrupção, o deputado Joaquim Passarinho, do PSD, disse que a casa teve uma tentativa de golpe. Passarinho se referia à inclusão na pauta de um projeto para anistiar políticos e empresas que participaram de esquemas de Caixa 2. O deputado classificou o ato como lamentável. A proposta está parada na casa há 8 anos. Passarinho disse ter visto com estranhamento a omissão dos nomes dos autores da proposta e reiterou que nenhum membro da comissão foi consultado sobre o assunto. Não apareceu o pai da criança, ninguém sabe quem foi que puxou, ninguém sabe qual é o relator, ninguém sabe qual é o texto. E se tentou discutir, né? Não foi nem discutido, porque a pressão foi grande, graças a Deus, e de todos os partidos, e nós conseguimos que o presidente retirasse de pauta de ofício e espero que para sempre. O texto, que acabou sendo retirado da pauta na sessão de ontem à noite, depois da pressão de deputados contrários de partidos como PSOL, Rede e PSD, previa tornar crime o recebimento de doações para campanhas sem declaração à Justiça Eleitoral. Na prática, como a lei só poderia ser aplicada a partir da aprovação pelo Congresso, o texto abriria brecha para anistiar quem fez uso de contribuições ilegais em eleições anteriores. A proposta de colocar o tema em votação teria surgido de um acordo entre grandes partidos como PMDB, PSDB, DEM, PR, PP e PT. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. No início da noite, como esperado, o juiz Moro aceitou denúncia e Lula é réu pela segunda vez. E Otávio de Azevedo, da Andrade Gutierrez, relatou ao TSE propina de R$1 milhão para a campanha Dilma Temer 2014. Se comprovado isso e cassada a chapa até dezembro, se teria eleições diretas. Se só em 2017 a eleição seria indireta no Congresso. A ação contra a chapa Dilma Temer tramita no TSE. O ministro Gilmar Mendes informa: sou apenas presidente do tribunal, o timing não é meu. Está ficando cada vez mais difícil votar essa ação em 2016. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Gilmar Mendes atacou o colega Lewandowski, que presidiu o impeachment de Dilma. Sobre o fatiamento na votação que manteve direitos políticos de Dilma, Gilmar opinou: essa decisão é constrangedora, verdadeiramente vergonhosa. Um presidente do Supremo, Lewandowski, não deve participar de manobras ou conciliábulos. Cada um faz com sua biografia o que quiser, mas não deveria envolver o Supremo nessa prática, disse Gilmar Mendes. A propósito de ministros que envolvem o Supremo em seus atos, opiniões e biografias, recorde-se o histórico 22 de abril de 2009. Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes batem boca em plenário. Barbosa diz a Gilmar, então presidente do Supremo: Vossa Excelência está na mídia destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. Gilmar Mendes cobra respeito, Barbosa cobra respeito e ataca Gilmar. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, não está falando com seus capangas do Mato Grosso. A respeito de processos e egos supremos, outro ministro, Dias Toffoli, advertiu no final de semana: a justiça brasileira poderá cometer o mesmo erro dos militares em 64, querendo se achar os donos do poder. Para Toffoli, a função do Supremo não é ser moderador de crises. Ele critica o protagonismo, exageros no ativismo que podem levar a criminalizar a política e ao totalitarismo do judiciário. Sem citar diretamente a Lava Jato, Toffoli opina: não é o judiciário que vai, aspas, salvar a nação. Muito menos, diz o ministro, com moralismos, com pessoas batendo palma para doido dançar. Boa noite. E saiba como foi o dia dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Pela manhã, Celso Russomano, do PRB, Marta Suplicy, do PMDB e Fernando Haddad, do PT, participaram de um evento promovido pela Arquidiocese de São Paulo. No auditório do Centro Universitário São Camilo, os candidatos responderam a perguntas de representantes de entidades religiosas. João Dória, do PSDB, participou de um almoço no Sindicato das Empresas de Transporte de São Paulo, a SETCESP. E Major Olímpio, do Solidariedade, fez uma visita à Casa Flora, no Brás. A maioria das pessoas ainda não escolheu um candidato a vereador.
Só aqui em São Paulo são 1.275. Pesquisar sobre os candidatos é fundamental para fazer uma boa escolha. Faltam menos de 2 semanas e muita gente ainda tem dúvida. Fica meio difícil, né? Porque assim, são muitas informações, é muita proposta e a gente não sabe em quem confiar. A função do vereador é fazer leis e fiscalizar o trabalho do prefeito. Para isso, em São Paulo, cada parlamentar recebe salário de R$15 mil, mais R$22 mil para despesas do gabinete, além de outros R$143 mil por mês para pagar assessores. Na disputa por uma das 55 cadeiras da Câmara Municipal estão candidatos de 34 partidos. Com tanta gente, como escolher? Por indicação. De amigos, de parentes, de familiares, né? A maioria da população não sabe nem o que eles têm que ou não fazer. Aí acaba escolhendo pelo jingle, propaganda, porque ofereceu alguma coisa aqui, ou porque era o papelzinho que estava lá disponível na hora e falou, vou votar nesse aqui mesmo. Este cientista político explica que a campanha para vereador acaba ficando em segundo plano, já que quem aparece mais é o candidato a prefeito. Ele concorda que a quantidade de nomes dificulta a escolha. Mesmo dentro de um partido que seja da preferência do eleitor, partido A, B ou C, por exemplo, ele não tem condições de conhecer todos os candidatos. Então isso acaba pulverizando demais as atenções dos eleitores. O eleitor pode votar no candidato ou na legenda. De acordo com o sistema em vigor, o número de cadeiras conquistadas na Câmara deve ser proporcional à quantidade de votos que a coligação de partidos conseguir. Isso a partir do chamado quociente eleitoral, que é o total de votos válidos na eleição dividido pelas 55 vagas na Câmara. É um sistema que abre brecha para o chamado puxador de votos, que é aquele candidato que geralmente é uma figura popular, famosa, que com uma grande quantidade de votos acaba garantindo vaga para mais 2, 3 da mesma coligação dele. Candidatos que muitas vezes sozinhos não seriam eleitos. Nos últimos dias do inverno, o frio volta a marcar a estação aqui na cidade de São Paulo. Hoje o dia ficou nublado e a máxima não passou dos 17 graus. Pois é, se piorou, porque o vento diminuiu ainda mais a sensação térmica nas ruas. E atenção, porque pode garoar em algumas partes da capital. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. As temperaturas vão continuar baixas aqui na faixa leste, por isso é bom manter o agasalho à mão. Para quase todo o estado de São Paulo, o sol já volta a predominar, ainda que entre alguma nebulosidade, e no interior faz friozinho de madrugada e de manhãzinha. Em Marília, teremos mínima nessa madrugada de 10 graus e a máxima vai ficar em torno dos 23. Já em Presidente Bernardes, chega a fazer até 27 graus. Em Franca, mais ao norte do estado, a máxima vai ficar em torno dos 28. E em Caraguatatuba, no litoral, não vai fazer mais que 20 graus amanhã à tarde. Isso porque em toda a faixa leste, incluindo o Vale do Paraíba, do Ribeira e aqui a capital, o dia será de muita nebulosidade, por isso as temperaturas não conseguem subir muito. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 10 e máxima à tarde só de 20 graus aqui na Grande São Paulo. Aí na quinta-feira o sol predomina, o tempo fica firme e a temperatura chega aos 22 graus. E para fechar a semana teremos uma sexta-feira quente com máxima prevista na casa dos 28 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Até amanhã, Gabriel. Tchau, Tássia. Muito obrigado pela companhia. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite. Daqui a pouco, 11h30 da noite, a máquina captura o jornalista Arthur Veríssimo. Assista agora, Todo Seu.